André Infernal Maggi. André Maggi. Então, assim, isso me marcou muito da sua integridade, sabe, Janine? Da sua coragem. Porque precisa ter coragem, né? Pra às vezes se enfiar em alguns lugares, né? Sim, principalmente que o que eu via algumas pessoas. Nossa, você tá fazendo pós-graduação em faxineira? Como assim? Gente, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, todas as memórias que eu tenho foi através da faxina. Tudo que eu consegui, todas as experiências que eu vivi, cada pessoa me trouxe algo, alguma bagagem que eu levo pra vida, né? Até chefes que eu li livros, eles que me indicaram. Minha paixão é Rubem Alves, foi Júlio que ensinou o Rubem Alves em mim. Gente, eu adoro o Eu Rubem também. Alves. Então, assim, minha paixão é Rubem Alves, foi Júlio que ensinou o Rubem Alves em mim. Gente, eu adoro o Eu Rubem também. Alves. Então, assim, porque eu só lia livros religiosos. Depois eu comecei a mudar. E quem foi apresentando pra mim foi o Júlio. Então, o Júlio foi apresentando, olha, o Rubem Alves é legal. Aí foi mostrando, nossa, a sua Suno, quando eu penso que não, eu tava apaixonada por eles. Tanto que em 2014 que morreu Rubem Alves, Ariano Suassuna, tem um que é da tatuagem aqui do braço, que é o Manuel de Barros, né? Mano, tudo em 2014, foi uma leva, gente. Eu sofri demais. Porque eu amava, amar eles, esses escritores, me fazia que a vida fosse mais leve. Porque eu sabia que depois eu ia ler um livro bacana. Quando o Rubem Alves morreu, eu sabia que eu não teria mais nada novo dele. Então que ele me doeu profundamente, o Rubem Alves, a morte dele. E foi aí que eu comecei a ver que a vida não era só sofrimento, também tinha sofrimento, não era só sofrimento. E hoje, minha única crítica em algumas religiões, né, evangélica, é você vender que venha para de sofrer. Você não vai parar de sofrer. Você vai ressignificar o seu sofrimento e vai saber que o sofrimento é democrático para todo mundo. Todo mundo vai sofrer em um grau diferente e vai ser esse aprendizado que vai fazer toda a diferença daqui 5, 10 anos, porque eu não sou a mesma. Tem 13 anos que eu não volto em Goiânia. A Janine de 13 anos atrás não existe mais. Eu tenho que me apresentar novamente para eles, porque eu não sou a mesma. Eu não sou mais a mesma Janine religiosa, a irmã da igreja. Então eu me transformei, mas foi tudo que eu vivi que me fez esse processo de transformação. Quem é a Janine hoje? Olha, a Janine hoje, ela decidiu viver apesar das circunstâncias, apesar de saber que nada é fácil. E nada vai ser fácil daqui por diante. Tudo é com muito esforço. Principalmente de onde eu vim. Se eu não caminhar mais, se eu não fizer mais, eu não vou conseguir. Então eu sei que eu vou ter que me esforçar mais do que a maioria, principalmente na defasagem do ensino. E que me fez me respeitar mais foi entender que há múltiplas inteligências, que não existe só uma. Que eu achava que era 880. Ou é ou não é inteligente, hoje eu sei que não. Então hoje eu consigo perceber quais são as minhas inteligências e valorizar o que são e, e saber que eu sou muito mais do que um corpo, que eu não sou mais obesa. Não em falar de ser obesa, como as pessoas me viam, que eu era invisível realmente, como se eu não tivesse direito de existir por ser obesa. Mesmo tendo feito bariátrica, eu sou uma pessoa profundamente defensora dos gordinhos. Eles devem existir sendo gordos. Eles devem ser amados sendo gordos. Então, a minha vivência foi que eu tive que aprender a existir sendo gorda. Para depois conseguir fazer a bariátrica. A bariátrica foi uns 10, 15 anos para entender que eu precisava passar pelo processo da bariátrica. Mas até passar pela bariátrica, eu tive que entender que eu precisava existir. Tanto que eu li o livro. Viver a vida, se quer dizer namorar, Viver né? tudo Tá, fora da religião, tá. porque nada era muito permitido para mim, porque eu vivia no extremo, eu era 8 ou 80 e a vida não é 8 ou 80. E quando eu saí da religião, também fui pro extremo. E hoje eu já sei que tem mais o equilíbrio, né, da espiritualidade, da fé, do respeitar o diferente da religião do outro. Hoje eu sou muito acolhedora à religião diversa, né? Principalmente as matrizes africana, budismo, coisas que quando você é protestante, você fecha os olhos para essas coisas, como se fosse errado. E hoje eu acolho essa religião, tanto que eu tenho um Buda tatuado nas costas, em memória a todos que não tiveram voz. Em mim vocês podem expressar a fé de vocês. Então a minha tatuagem é como se você pudesse me ler através das minhas tatuagens. Tudo tem um significado, um porquê, né?
Não, eu ia te falar da história que eu conto às vezes, que me marcou do bicho preguiça, já ouviu? Não. Faz hora que você não entra na minha sala de aula, né? Verdade, tô precisando. Vamos melhorar, Tem que voltar. vou te catar para as aulas que eu vou começar aqui, que eu li um artigo do bicho preguiça e lá o pesquisador ele descreve em detalhes a preguiça, sabe? A pelagem, as garras, ela fica pendurada tantas horas por dia, as garras seguram tal peso, ela se move com uma velocidade tal, ela desce uma vez no chão para fazer cocô a cada 8, 9 dias, o cocôzinho dela demora mais de quase 15 dias para começar a se decompor. Nossa, aí, é tudo lento. mas tudo, Por isso que chama preguiça. tudo lento. Aí quando ele termina toda essa descrição, sabe, ele fala assim, a preguiça traz lentidão pro mundo. Porque não é, não é não é a defasagem mais. Você já passou disso, entende? É todo o seu ser que quando você levanta, que está caminhando para o mundo, você está trazendo grandiosidade para esse mundo com todo o seu ser. Não é o que você fala, entende? É tudo que você conseguiu viver e superar para estar aqui diante de nós. Então, assim, é isso que você traz pro mundo. É uma força muito grande, sabe? E na hora que você escolhe, né, a profissão, aliás, você tem que falar do que você faz hoje, né? Tem que fazer a propaganda. Então, assim, a grandiosidade de entrar em contato com tu, sabe? Eu lembrei do Yogananda agora, que eu li a biografia de um yogi, que ele fala, Deus ergue igrejas onde a gente menos espera. Então, assim, eu olho pra você, eu vejo uma igreja, sabe? E assim, é essa grandiosidade que a gente precisa entrar em contato e apropriar, sabe, dela. Ela tem fome de conhecimento, fome de viver. Você fez um processo formativo, eu vou recuperar um pouquinho, você pode ir contando mais. Mas teve esse primeiro grande salto com a própria igreja, com a Bíblia, com os colegas, com essa literatura. Depois você fez um curso de graduação em RH, que não era exatamente seu sonho, mas você viu uma oportunidade de estudar. Depois você fez a pós-graduação, que era liderada pela Iracema, que eu também dei aula, que era de liderança e coaching, né? E depois que você saiu da religião, você foi para grupos de filosofia, estudou bastante filosofia, grupo de ciclista também. Eu adorava pertencer a um grupo, né? Hoje que eu tô sem grupo, tô precisando de um grupo já. Mas fala, adoro um grupo. O grupo de filosofia, o grupo da consciência negra lá na universidade. Sim, também fala fui. Desse processo seu de busca e de conhecendo esses universos, né? Eu sempre quis me encontrar, né? Por isso que a igreja foi o primeiro lugar de pertencimento. E como eu tenho uma família, meu avô negro, então eu queria entender um pouco a minha história, porque eu nasci sem cor definida, né? Então, assim, eu não sou nem branco nem preto. Então eu fui para o movimento para entender a forma que eles veem o mundo. Fui do ciclista também, para a vida saudável. Então, em todos esses grupos eu vi um pouco do extremo. Assim como a religião também traz o extremo, os grupos também trazem o extremo. Então eu comecei a ver que eu já não pertencia mais aos grupos, porque a forma que eles abordavam também era uma forma meio que catequizar a pessoa, sabe? E eu não estava mais querendo, eu queria ser livre para pensar da minha forma, trazer o conhecimento, porque quando eu estava na religião eu não podia ler qualquer livro, né? Porque não edificava a minha vida. E aí eu fui, peraí, agora eu posso ler qualquer livro que eu quiser. Então eu já tinha liberdade de poder escolher alguns livros e entender o que me agradava mais. Então foi Rubem Alves, Suassuna, esses foram que eu mais me identifiquei, né? Tanto que a minha primeira tatuagem foi por causa do livro do Rubem Alves, né? Quando ele foi pastor da presbiteriana e ele foi entregue pela ditadura militar pelos seus próprios irmãos. E um dia ele pegou um cigarro e foi fumar um cigarro como se fosse, não pertenço mais. O cigarro foi isso, né? E quando eu deixei de pertencer à religião, a primeira coisa que eu fui foi fazer tatuagem. Tipo, eu não pertenço mais. É como se fosse agora uma divisão agora de vida. Então, a tatuagem começou a ser uma expressão de arte do que essa sou eu. Então, tudo isso tem uma história por trás de cada tatuagem que eu me sinto bem feliz com as minhas tatuagens, apesar de também ter essa questão de algumas pessoas achar um pouco meio que exageradas as minhas tatuagens, mas consegui passar por um processo que o meu corpo
minha escolha. Se eu tô achando bonito, pra mim é isso que tá valendo hoje. Antes da bariátrica, teve um ano que você fez um O meu corpo, minha escolha. Se eu tô achando bonito, pra mim é isso que tá valendo hoje. Antes da bariátrica, teve um ano que você fez um emagrecimento a partir de exercício e dieta. Sim. E você ficou bem magra, né? Sim, eu emagreci 47 quilos em 11 meses com academia e passando fome, porque eu fui radical, como eu disse. Hoje eu tô tentando aquela linha do equilíbrio, no ser 880. Então, quando eu fazia academia, eu fazia de manhã e de noite. Eu fazia 3 horas de academia. E alimentação mesmo. Frango com batata doce. Frango com batata doce. Dormia com fome. Ou seja, para quem quer uma reeducação alimentar, eu fiz tudo errado. Ou seja, não dava para manter a longo prazo. Aquela loucura que eu fazia, né? De dieta, de viver de frango e batata doce. Não era uma realidade que a maioria não vai conseguir seguir. Aí você engordou depois? Engordei mais, né? Eu tinha emagrecido 47, engordei mais de 50, né? Então essa questão do peso era muito alto. Tipo, com o luto da minha mãe, eu fui para 125 quilos. Emagreci, fui para 86. Aí depois, com não saber lidar com as emoções, fui para 137 quilos. Foi meu peso máximo, 137 quilos. Porque todo excesso esconde uma falta e as minhas faltas, a comida me ajudava naquele momento. Então, hoje eu acolho a comida porque ela me ajudou a lidar com as coisas que eu não conseguia lidar naquele momento. Foi muito difícil, mas eu precisava dela. A história toda é um processo de busca, transformação e de cura. Né? Cura. Você buscou terapias? Como é que você foi ganhando consciência sobre essas questões todas? Acho que foi em 2018 eu comecei a trabalhar na área da alimentação. Fui para a gerência de um estabelecimento que vendia comida, né? E aí eu desenvolvi um estresse emocional tão forte que eu comecei a perder cabelo. Então tinha aquelas bolas assim de perda de cabelo. E era muito visível, me olhar já via, né, a perda de cabelo. Então eu tinha um estresse emocional tão forte que eu comecei a perder cabelo. E aí eu comecei a ter amigos que faziam terapia holística, né, constelação, acupuntura, essa área da holística. E aquilo começou a me ajudar. E eu falei, se pode me ajudar, pode ajudar outras pessoas. Como eu tinha muita dificuldade com enxergar, então eu sabia que o meu trabalho era manual, por isso que eu não saía da faxina. Porque eu precisava entender que o meu trabalho seria com o meu corpo. Então eu precisava saber o que eu queria fazer. E aí fui para Brasília, conheci minha amiga em Brasília, quer dizer, reencontrei ela, porque era do ensino médio, eu fiz escola com ela, o primeiro ano com ela em Goiânia, fui visitá-la e ela é massoterapeuta lá. E lá a cultura é muito espalhada, você vê gente fazendo massagem até em parques, né? Então é muito comum. E ela vivia muito bem com a massagem, porque se você trabalha bem, tem um bom faxineira, as pessoas não entendiam por que eu não era recepcionista, por que eu não era... Você é muito inteligente, porque você não é essas coisas. É porque financeiramente me compensava. Porque enquanto uma recepcionista ganhava R$1.000, eu ganhava 3.000. Então, para pagar a faculdade, que eu fiz pelo FIES, mas o transporte, tudo que eu vivia, a alimentação, o que eu ganhava no salário mínimo não dava. Então, eu tive que driblar até isso. Vamos ver o que eu posso fazer. Fui fazendo e foi indo. Até que nada foi tão forte, né? Que não impediu. Nada impediu chegar. Você é forte, Janine. Você tem muitas coisas fortes, mas você é forte. Eu tenho sido, ainda hoje eu tenho sido. Porque quando eu decidi ir para massoterapia, eu saberia que eu teria que fazer coisas diferentes. E como eu tinha dificuldade de enxergar, então eu nunca me dediquei ao RH. Treinamentos, eu fiz alguns treinamentos, né, para frentista, depois fui para a área de alimentação, e aí voltei para a área da faxina, porque me rendia mais financeiramente, até eu descobrir o que realmente eu queria fazer. E aí, quando eu curso da massoterapia, eu falei, a hora, Janine, eu investi, a faxina me ajudou, porque eu paguei à vista o curso. Agora você vai insistir, você vai fazer diferente. Por quê? Eu não tentava muito, porque eu falava, minhas dificuldades. Falei, quais são as minhas dificuldades? Agora eu vou correr atrás. Então, comecei a fazer massagem com os amigos. Os meus amigos me acolheram muito. A maioria dos meus clientes de massagem são amigos. Pessoas da pós-graduação, muitas pessoas da pós-graduação, né? E aí eu fui ver, peraí,
eu posso ter outro trabalho a não ser faxina, que vai me render financeiramente até melhor do que isso. E aí eu comecei a estudar por conta própria, pensei em fazer fisioterapia depois, mas decidi que agora vou focar em ser o melhor massoterapeuta agora. Mas você fez um monte de curso, né? Fiz ventosa terapia, tenho estudado constelação familiar sistêmica, acupuntura, auriculoterapia, conindu sistêmico, ou seja, eu trabalhar com isso trouxe uma consciência que eu precisava para me curar, porque quando eu faço a massagem em alguém, tem pessoa que tá tensão muscular, mas não é postural. É porque tá com responsabilidade em excesso, vai tudo pro ombro. Então, eu entender e ter empatia com aquela pessoa, que não é só uma massagem, que eu tenho um acolhimento com aquela pessoa, além da massagem. Aí foi aí que comecei a ter a ideia das manhãs terapêuticas, de fazer café da manhã com essas pessoas. Porque eu aprendo muito com a história do outro. E quando eu entendi que não é só eu que sofro, que o outro também tem que carregar a sua dor, quando eu olho para a dor do outro e acolho, eu também me curo. Porque não só eu que não tive pai, sou uma geração gigantesca sem pai. Quantas pessoas que não tiveram acolhimento também na periferia e sobreviveram, e hoje tá aí na luta como eu. Eu sou só mais um caso de milhares de brasileiros Casos de sucesso. Casos de sucesso que estão na luta para sobreviver e com esperança. A gente não conseguiria. Eu não conseguiria. Que eu aceitei toda a minha história de vida. Há um período, até quando eu comecei a massoterapia, que eu estava ainda muito na dor, o professor Júlio tinha acabado de sair do Covid, então ele estava debilitado e eu vim visitá-lo e eu falei, Júlio, eu preciso de ajuda. Viver dói. Viver dói. E aí ele me indicou um psicólogo, começou a me ajudar. Ele estava se reabilitando e precisou me acolher. Então, a mesma forma que ele fez comigo e me acolher na dor, eu pego os meus pacientes e acolho na dor também. Então, eu tenho um olhar específico com ele. O café da manhã eu dou para eles meu tempo e meu ouvido, para ouvir o que eles têm para dizer. Porque a maioria não são ouvidos no dia a dia. As pessoas não são vistas na sua dor. Mas por quê? Porque a gente prega que, não, o outro sofre mais. Mas a dor que dói é a minha dor, é a sua dor. Então, é acolher essa dor dessas pessoas e as pessoas voltam. Porque ela se sente acolhida, tem resultados, porque quando você trabalha com o holístico, peraí, essa dor é da onde? Então, você consegue entender que se uma pessoa chega com você sempre com uma dor no esquerdo, vamos olhar seu feminino? Vamos olhar a sua ancestralidade feminina, além só do físico? Porque se você vem com uma pessoa que vem muito machucada, por que você não é visto? Por que você não olha? Porque toda hora você se machuca. Então tem que se olhar e me cura também junto com elas, porque eu também paro para olhar as minhas dores, eu paro também para encarar o que eu tô vivendo. Então, o trabalho eu amo. Eu me encontrei na terapia holística e na massoterapia. Você faz o que de trabalho? Então, eu faço a massagem relaxante, faço a massagem terapêutica, que é específica para dor. Principalmente paciente que tem dor crônica, como fibromialgia, né? Miofascial. Liberação miofascial, atendo atleta desportiva, drenagem, modeladora. Então, concilia também com a auriculoterapia. Eu tô também me aprofundando na reflexologia podal. E quanto mais ferramenta eu busco, mais eu vou levando para as pessoas. E entender que essas terapias, ela não pode ser só elite. As pessoas assalariadas também têm que ter acesso a essas coisas. Porque eu tive acesso, porque eu tive pessoas ao meu lado, mas a maioria não tem pessoas para te mostrar o caminho, te direcionar. Porque a gente tem milhares de conteúdo na internet, onde a gente não sabe o que ouvir, o que vai edificar, o que vai me transformar. Então a gente fica no mais do mesmo, que é praticamente Big Brother, essas coisas, porque a gente tá tão cansado que a gente quer anestesiar, a gente quer em casa, não quer pensar. Então, eu entender que eu preciso me melhorar para atender melhor meus pacientes e sei que, consequentemente, a cura vem para mim. E quando eu olho a dor do meu feminino, eu olho para minha dor dos meus femininos que passaram antes de mim. Então, tem sido uma grande escola a massoterapia para mim, uma grande escola. Janine, plantando sem necessariamente ver um resultado direto. Então, ela faz uma graduação, ela faz uma pós-graduação. Uma vez você me contou uma coisa dolorida que alguma pessoa do seu convívio, não lembro se era parente, falou aí... Você está fazendo esse esforço todo há tantos anos, você não saiu do lugar. Você continua faxineira, apesar de tanto conhecimento, pagando FIES, e ainda é faxineira. Igual a gente, com dívida. E quando ela contou isso,
Eu fiquei imaginando, nossa, será que ela vai tirar mais força para continuar plantando? Porque você está numa fase de colher muita coisa agora, né? Você tem uma clínica, você tem a sua profissão, você é muito boa na sua profissão, você continua se formando, continua ávida por conhecimento, né? Mas você já está colhendo muita coisa, né? Mas você teve que plantar e na esperança de ali na frente colher, né? Desde 2010 plantando, né? E são 3 anos como massoterapeuta e nesses 3 anos eu tive que me desdobrar, 2, 3 empregos. Mas a primeira vez que você fez massagem em mim, me deu uma alegria enorme, porque eu sabia que tinha o seu conhecimento, a sua formação, mas tinha talento também. Sua massagem é inacreditável. Mãozinha boa, né? Não é mãozinha de fingir que tá fazendo massagem. E eu entendi que cada paciente é único. Então, assim, tem massagem que é mais intuitiva, peraí. Aí você acha o ponto de dor. Porque teve que ser intuitiva. Porque se a gente seguir a cartilha, a gente não trata. A gente não consegue tratar a dor do paciente. Então, a minha massagem ela é mais intuitiva, ela é mais personalizada. Então, peraí, vamos focar aqui na dor. Onde é a dor? Então, eu tenho aprendido muito com os pacientes. Acho que a minha melhor escola é as pessoas, tem sido as pessoas. Sempre. É uma pancada atrás da outra, né? Janine, fala das paixões da paixão pelas tatuagens. Quantas tatuagens você tem? Então, depois de 30 eu parei de contar. Eu sei que tem mais de 30, né? Mas eu parei de contar depois de 30. Qual foi a última que você fez? A última tá sendo o leão, né? Eu tô terminando uma perna, né? Que é fechar uma perna inteira. E aí eu tô terminando um leão. E o leão indígena, um leão indígena. Então vamos cobrir uma perna, futuramente a outra. Se tiver espaço, eu tô planejando ainda. E você tem pros familiares, pra sua mãe? Tenho. Esses aqui, essa tatuagem aqui, aos que não estão aqui, mas mesmo assim fazem parte de mim. E o coração ligado aqui nas estrelas. Então, assim, essa é a homenagem ao que se foram os ancestrais, né? E, então, todas as minhas tatuagens, ela tem um olhar sistêmico, né? Então, a mulher que abre a gaiola dos passarinhos, que representa todas as mulheres com dependência emocional, e hoje elas são livres. Em mim, elas podem ser livres, não precisa mais de prisão emocional, que é a transformação. A minha frase, a professora Iracema tem muita contribuição com as minhas tatuagens, tá? Sério. Uma das primeiras tatuagens, a professora Iracema tem muita contribuição com as minhas tatuagens, tá? Sério. Uma das primeiras tatuagens que eu fiz foi a flor de lótus no ombro, né? Porque você me deu o nome de flor de lótus na pós-graduação. E depois essa aqui do Manuel de Barros, quem ama exerce Deus. Foi aí que eu tive a profundidade da divindade. Ai, maravilhosa, maravilhosa. O que era a divindade de verdade, foi através dessa frase. Então as minhas tatuagens são tudo referência da força. Temos aqui, ó, essa tatuagem aqui, ó. Acho que eu sou a única faxineira que tem tatuado o chefe e a chefa, né? A chefe e a chefa aqui no braço. Porque foi eles que me deram o acolhimento. Mesmo eles sabendo que eu não ia ser diarista deles para sempre, porque ao dar o conhecimento, você sabe que a pessoa não vai permanecer, porque ela precisa desenvolver aquilo que ela aprendeu. E eles sabendo disso, abriu as portas. Os livros que eu precisei, Júlio me auxiliou. Então, assim, ele foi um anjo da guarda na minha vida. Você é um anjo da guarda até hoje. Então, a minha formação de caráter teve que passar por você. Porque eu não tive base, eu não tive referência masculina. Então, quando você foi meu chefe, você mudou minha vida e mudou minha forma de como ver os homens. Porque nem todos os homens são iguais. Então, aprendi muito com você em todos os sentidos, verdade, como chefe. Essa contribuição você dá, você faz o mundo dos homens melhor. Sim. A gente consegue entender que cada um tem uma bagagem, tem uma história de vida e nem todas as histórias vão ser iguais. E quando eu vejo você, a parceria que você tem com a sua esposa, aí você fala, peraí, a humanidade não tá perdida. Não tá perdida. E você contribuiu muito mesmo até para que eu tomasse o masculino, porque eu tinha muita dificuldade do masculino. E você fez como um irmão que cuida de uma irmã sem nada em troca, porque você sabia que eu ia deixar de ser sua faxineira.
naquele momento que você me desse, toda essa estrutura que você me deu. É isso que eu ia dizer. Na verdade, assim, você vê como é, é, você me viu como uma referência em muitas áreas, né? Mas eu, na medida que a gente foi construindo uma relação de amizade, para mim a gente foi ficando irmão da vida mesmo, né? Essa família que a gente escolhe, né? Uma irmandade mesmo. Eu sou muito grato pela irmandade, pela amizade que a gente tem, né? Eu aprendo muito com você. Muito. Muito mesmo. Eu fico muito feliz porque a gente sabe como é difícil hoje criar vínculo de amizade, né? E a faxina me trouxe bons amigos. Que além de você, que é meu amigo próximo e considera um amigo íntimo, a faxina me trouxe muitos amigos íntimos. É engraçado que parte da sua formação foi feito com com quem marxista, e você lia livros marxistas, né? A outra, como é que era essa relação que você ia? Então eu tive essa diversidade, né? Então, assim, trabalhei com evangélico, com bandista, com católico, com marxista, com a outra parte que seria os capitalistas, todas as partes, né? Então, e também tive que lidar com as contradições, né? Que a gente também é contraditório, a gente não é congruente sempre. Então, assim, a gente vê... Eu trabalhei com um comunista que não era comunista, era mais capitalista que todos os capitalistas, me ensinando a explorar os outros. Eu falei, peraí, tá estranho isso, né? Como assim explorar os outros? Vamos criar um negócio. E as analogias eram tão assim que... Eu falei, não é possível que eu... De explorada, eu vou ser exploradora, não. Deixa pra lá. Então, eu aprendi muito. Então, O que é maluco, assim... No Brasil, com o passado escravagista, a diarista ou a empregada doméstica, até recentemente, era escrava. Ela era totalmente invisível dentro da casa, ela não tinha hora de trabalho. A gente ainda chega ao cúmulo de ter casas com quarto de empregada, né? Então, isso é muito recente na nossa história. E você fez dessa invisibilidade para entrar em muitos lares diferentes, né? E fazer parte, né? Fazer parte, né? Da forma de pensar daquela família, de aprender com aquela família. Você fez isso com muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E eu comecei também a entender muito as outras pessoas, as incoerências, que eu também era incoerente. Eu precisava passar por todas aquelas pessoas para me formar também quem eu sou hoje, para mim ser mais empática. Porque eu precisei passar por todas as contradições para, peraí, eu também preciso rever essas coisas em mim, eu preciso olhar isso que eu não preciso olhar, né? E eu tive que passar muitas coisas na minha vida por causa da religião, eu me privei de muitas coisas, então eu tive que viver muito tarde, então fui viver a minha vida. Então, o primeiro beijo na boca foi com 27 anos, 11 meses. 27 anos? E 11, eu conto até os meses, né? E 11 meses, faltava um mês para 28 anos quando eu beijei a primeira vez, porque eu fui para uma religião que tem o tal do namoro santo, eu escolhi esperar a corte, não podia namorar. E eu tinha uma bagagem de que, não, essas coisas pra mim deixa pra lá, né? Que a família era muito complicada, então vamos viver sem essas coisas, que pra mim era melhor. Que também foi uma proteção, porque como eu cresci com as minhas irmãs casando muito cedo, quanto mais tarde eu começasse, pra mim era melhor. E hoje eu agradeço, que a religião me ajudou nessa também. Porque eu tive mais maturidade. Não como eu gostaria, mas eu tive muito mais que as minhas irmãs. Porque eu conseguia já identificar já um perfil mais tóxico, já conseguia entender o porquê que eu atraía certo tipo de pessoas, porque o meu sistema estava andando muito, muito ao lado comigo. E eu comecei aos poucos, quebrar padrões. Peraí, não, esse padrão não, vamos para o outro padrão. A gente falou lá atrás disso, né? Ou seja, você se travou de certa forma, né? Para viver outras coisas. E você rompeu um padrão que é de gerações e gerações e gerações, né? Ou seja, o primeiro beijo na boca veio aos 27 anos, mas quebrando um ciclo vicioso de gerações de pessoas que se iniciavam sexualmente muito 12, cedo. 13, 14 tinham anos. filhos muito cedo, né? Isso mesmo. E eu sou a única que não sou casada e não tenho filhos. E eu lido bem com isso. Eu acho ótimo isso, porque... quando alguém vier, eu já vou estar tão bem só que vai ser só agregar. Então, pra mim tá bom do jeito que tá. Hoje eu tô com meu sobrinho, que minha irmã
foi morar em outro país e eu tô com esse desafio, 1 ano ficar com ele, tá sendo um desafio muito bacana. Continuo não querendo ser mãe, que eu acho que é um desafio gigantesco, que eu decidi não passar, mas me fez entender que eu pude ressignificar outras coisas, porque as minhas memórias de tias, eu só tenho poucas memórias de tias que realmente me acolheram, e com ele eu quis fazer diferente. Então, eu domei o leão, porque eu cresci na violência, eu cresci no descuido, eu domei o leão da violência e falei, agora eu vou cuidar de você sem violência. Eu vou te ouvir como eu não fui ouvida. E amenizar essa ruptura que teve com ele, com a mãe, porque eu sei que vai afetar muito ele, tanto que vai ser difícil para ele. Então, eu como tia, não tive esse acolhimento e hoje eu quero dar esse acolhimento para ele, dele se sentir acolhido e amado e visto, né? Porque as crianças às vezes não são vistas, né? Elas falam tanta coisa que a gente, pera, Da vida, você fez muitos amigos e muitos deles ficaram, né? Você tem um círculo de amigos grande. sim, principalmente da igreja, da época da igreja, permaneceram a maioria, né? Mesmo eles sabendo que hoje eu não pertenço à fé, eu tive. Me senti muito respeitada por eles, isso é muito importante, né? De saber que mesmo que você não tenha a mesma fé e você ainda continuar pertencendo, não é uma tarefa fácil. E eu fico feliz por ter permanecido. E eu tenho bons amigos. E eu tenho sorte, porque eu sei que a maioria não tem. E eu tenho bons amigos que eu posso contar de verdade. E sonhos, Janine? Futuro? Olha, Viajar o mundo, tem umas tatuagens de é viagem. viajar. Quero muito conhecer o mundo. E aquela frase do Vitor Hugo, nada é tão forte quanto uma oportunidade cujo tempo já chegou. E quando as coisas foram para acontecer, as coisas fluíram, né? Então, assim, então hoje eu vejo esperança. Hoje eu vejo possibilidade de viajar. Hoje eu consigo sonhar coisas que eu não conseguia antes, né? Porque era algo irreal, né? Viajar para fora do Brasil. Se eu colocar o meu contexto de vida hoje, quem é a Janine hoje, Janine de 9, 10 anos, eu sou rica, eu sou milionária. Eu tenho 3 banheiros em casa, sendo que eu só não tinha um. E pra limpar. É um sacrifício. Eu vi que ter 3 banheiros não é tanta vantagem assim. Não é tanta vantagem. Mas assim, Mas eu entendo. se eu for olhar e comparar, porque às vezes o maior erro de quem tá progredindo devagarzinho, paulatinamente, é comparar com agora. Nossa, se eu me comparar a longo prazo, eu sou rica, eu sou milionária. Gente, eu posso viajar, eu consegui lidar melhor com as minhas finanças, eu não tenho dívida, paguei todas as minhas dívidas. Então, assim, eu consegui sair do ciclo vicioso das dívidas, das prestações que eu não conseguia pagar. E você me ajudou muito nessa questão da finança, de como lidar melhor com o dinheiro. Tudo isso que a gente aprende na base, em casa, eu fui aprender depois de adulta, dos 23, 24 anos, ou seja, quando a gente fala, não tem jeito, tem jeito sim, eu fui formada depois dos 20 anos, então eu comecei a entender o mundo de outra forma, ainda estou aprendendo, ainda sei que vou aprender muito mais. Tem muita coisa ainda a aprender, a viver. Muitas. Que bom.